Fala, criticante, tudo bem com você? Estamos aqui hoje com a presença ilustre do Balbi, Rafael Balbi, do Regra da Casa, do Café com Dungeon. E a gente vai bater um papo aqui sobre construção de mundo, né? E como fazer isso ali dentro do Notion, que é um programa que eu gosto bastante, vocês sabem, aqui no canal, que eu preparo minhas campanhas, né? Balbi, pra quem não conhece você, né, no mundo aí do RPG, conta pra galera aí o conteúdo que você produz lá no Café com Dungeon, né, na Regra da Casa. Cara, o pessoal me conhece mais hoje em dia, talvez pelo trabalho que eu fiz no Café com Dungeon, podcast, que teve 1000 episódios, ainda é bastante ouvido, por incrível que pareça, mesmo que eu não faça mais episódios. Então acho que foi a minha maior contribuição. Tem o canal Regra da Casa também, que eu de vez em quando faço um vídeo ou outro lá no YouTube, mas o principal é que tem a comunidade do pessoal ainda que se formou em torno do Café com Dungeon, e essa comunidade joga junto, né? Tem uma campanha de Bergotten, eu tenho desenvolvido um estilo de jogo old school aí chamado Oil Fantasy, que se desprendeu já do old school e já virou uma coisa autônoma, e outras coisas, outras iniciativas aí que eu vim trabalhando, inclusive um workshop de Notion com criação de mundo, que eu acho que tem muito a ver com esse papo de hoje aqui. Vai ser muito maneiro trocar essa ideia. Obrigado por convidar, aí, cara. Que isso, tá sempre convidado aqui. Eu vi que o Balbi tava soltando esse workshop, né? Falando, uma oficina mesmo ali, falando sobre criação de mundo, como usar o Notion para organizar suas campanhas e até como pegar esse conteúdo aí e usar para sua vida de modo geral, né? E eu me interessei bastante por esse assunto, porque, primeiro, eu uso o Notion, como vocês já sabem, para preparar minhas campanhas há muito tempo, já há alguns anos, e eu também uso o Notion para me organizar minha vida, né, de modo geral, né? Eu sigo o método de organização do GTD e tal, e tá tudo lá dentro do Notion organizadinho, e me interessou muito, né? Sempre é bom a gente trocar figurinhas, né? E assim, o Balbi já tem vários conteúdos no canal do Regra da Casa, vocês podem ir lá, falando desde o início, né, do contato dele com o Notion, né, Balbi? Quando você começou a preparar Bergotten, né, que é um mundo aí que tem uma mesa aberta no estilo Westmarch, que o pessoal explora, né? Conta pra gente, assim, como é que é a experiência, né, de criar um mundo, assim, você acha que a ferramenta, ela influencia no modo como você vai criar esse mundo ou não? Assim, uma dúvida que eu tenho. Cara, eu acho que ferramentas, elas influenciam bastante a nossa vida de forma geral, né? Uhum. E eu não vou dizer só a ferramenta, não. Eu vou dizer que a forma de você organizar uma campanha influencia na forma que você vai jogar essa campanha. Eu acho que é inevitável isso. E a gente poder entender isso e trazer isso para a nossa intencionalidade ajuda a gente a estruturar a nossa campanha de um jeito conveniente para a gente poder consultar esse material de campanha, para a gente organizar esse material de campanha e tirar proveito disso, né? Já que a gente meio que vai ter que organizar a campanha de alguma forma, é melhor a gente buscar ferramentas que deem mais liberdade num ponto, que estruturem essa campanha de outro, que ajudem a gente a mexer com esse material da forma mais consciente possível, né? E o Notion, ele cabe muito bem para isso. Eu acho o Notion uma grande ferramenta. Para quem não conhece, ela é gratuita. Você pode entrar no site ou pode baixar o client deles ali, que vai ter muita coisa interessante que você vai poder fazer de graça. Na verdade, eu nem uso a versão paga, para ser sincero. Eu também não. E sinceramente eu não senti falta até agora. E eu posso dizer com tranquilidade que eu uso não somente para RPG, mas eu uso hoje em dia também no meu trabalho com grande êxito, assim, tipo, é uma coisa reconhecida nas outras equipes, que a minha equipe é muito bem organizada e as pessoas vêm me buscar para falar, cara, ensina como é que a gente mexe no Notion aqui pra gente organizar a nossa equipe. Então tem 2 equipes de design que são organizadas, assim, e os acervos colocados ali, o material de design organizado através do Notion, e isso é uma coisa que eu trouxe para a vida porque eu experimentei em Bergotten, né? Eu pude experimentar essa ferramenta em Bergotten e de forma espontânea, né? Eu vim organizando essa campanha que começou ainda sem o Notion, sem uma clareza de como organizar isso, mas que hoje em dia me trouxe muitos e muitos ensinamentos, porque eu acredito que uma campanha Westmarches, Hexcrawl, multimesa, com um mundo persistente, com multimestres, não sei o que, é um desafio imenso, né? Então muitas lições vêm daí. Eu acho assim que um dos grandes benefícios, né, dos grandes acertos do Notion é que, por mais que ele tenha uma estrutura, ele te dá liberdade para você criar dentro dele as suas próprias estruturas. Você pode montar as suas databases, né, suas bases de dados, você pode montar seus modelos ali de notas, e quando você vai
criar, ele já tem aqueles dados básicos ali meio que pré-estabelecidos, né? E assim, eu reli recentemente, né? Reli aquele livro do Despreparado Nunca. Uma coisa que ele fala é isso, assim, você tem que usar a ferramenta que você... que é uma ferramenta que seja segura para você, no sentido que ela tanto faz a ferramenta, mas ela tem que ser segura para você saber que quando você precisar ela vai estar lá, ela não vai falhar, e você precisa achar as coisas, né? E assim, na construção de mundo, quando você estava fazendo, você usou e foi construindo modelos, por exemplo, um NPC, ele precisa ter esses dados, ou seja, esses templates, você fez uso disso ou você foi seguindo no fluxo, assim? Como é que foi? Cara, como Bergotten foi muito emergente, por assim dizer, né? Eu comecei ainda sem entender muito Notion, então inicialmente eu deixei o conteúdo ditar um pouco mais como eu ia fazer as formas. Com o tempo, eu vim percebendo que há certas constâncias nas anotações que eu faço, então comecei a criar modelos a partir disso. Mesma coisa vale, por exemplo, para regiões ou hexágonos específicos da campanha, que com o tempo a gente veio percebendo a melhor forma de fazer essa anotação para nossa campanha. Eu acredito que não tenha bala de prata nem fórmulas que sejam universais, que qualquer campanha vai funcionar da melhor forma desse jeito. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que você tenha como você, entendendo o que você precisa fazer na sua campanha, você consiga organizar de uma forma racional e tirar proveito da sua forma de produzir para organizar ali no Notion, porque ele tem essa versatilidade, né? Então, uma coisa que eu acho que vale a pena é todo mundo aprender a ferramenta, aprender as possibilidades e ver o que pode fazer para o seu caso, né? E entender o que é o melhor template de NPC para sua campanha, o que é o melhor template de região para sua campanha, né? Claro que você vai ter muitos exemplos, né? No workshop eu vou disponibilizar, inclusive, um templatezinho, né? um modelo no Notion de campanha, mas que fique claro, é uma campanha específica que eu montei para esse workshop, entendeu? Com base muito influenciada pelo Bergotten. Entendi. É mais como assim, uma referência, né? Do que pra pessoa, isso é escrito na pedra e tem que ser assim, né? Porque uma coisa, eu não sei se você concorda, tá, Balbo? Eu queria saber sua opinião sobre isso. Mas eu acho que no mundo do RPG, pra quem mestra, principalmente pra quem quer a campanha de criar um mundo, criar um hexcrawl, né, que vai dar bastante trabalho de preparação antes da mesa, eu vejo muito a tendência, e não sei se é uma só tendência minha, mas eu vejo com outras pessoas acontecer também, a gente exacerbar, no sentido de preparar mais do que precisa às vezes, né, e começar a muitas vezes focar não naquilo que você vai usar de fato, mas focar na ferramenta. Então eu vou fazer esse modelo, vai ficar lindo, vai ficar... E aí você vê que na prática mesmo, você nem usa aquilo. Então isso foi um aprendizado muito meu com o Notion, que eu preparava aqueles modelos lindos de facções, aí essa facção tá integrada com tal, e aí isso aqui puxa da database de tal. Chegava no meio da mesa, eu usava tipo 10% daquilo. E eu fui percebendo, beleza, eu vou usar aquilo que importa mesmo, sabe? Eu vou me preparar naquilo que eu acho que, como você disse, né? O jogo foi me mostrando que eu uso isso aqui, então é isso que eu vou usar. Os outros eu vou, assim, deixar listas prontas. Você concorda com isso? Você vê isso também? Eu vejo, cara. Acho que são duas tensões, né? A primeira tensão é quando você não entende ainda o escopo do seu conteúdo e da sua campanha. Porque, obviamente, quando você começa uma campanha, você não tem como prever o tamanho que ela vai tomar, as áreas onde você vai desenvolver mais ou menos. Isso já é uma tensão. E existe uma tensão também por outro lado. Por exemplo, quando você já tem uma ideia de organização e você quer organizar aquela campanha ali, como você falou, né? Um monte de coisa que não necessariamente será utilizado. Eu acho que o principal é a gente ficar tranquilo nos dois casos, né? Porque no primeiro caso, você vai poder desenvolver em cima do que você for entendendo que é o caminho que a campanha está tomando. Você sempre vai poder desenvolver uma organização em cima disso. Né, o Notion ele é abertaço, inclusive, para isso. Você vai mexendo, vai ajustando, vai deixando de lado uma coisa, vai incorporando outra. E a tensão de você pegar um modelo, começar a partir desse modelo, ela passa muito por aí também, porque, de certa forma, você vai, obviamente, ser influenciado pelo que tem ali naquele modelo, pelo que tem previamente, mas você vai destruindo algumas coisas desse modelo caso você ache que aquilo não está te ajudando, né? Agora, o mais importante é que eu acho que nos dois casos, se você preparou bastante coisa, se você falou, cara, eu vou conhecer a família de nobres da cidade principal, eu quero conhecer os comerciantes, eu quero conhecer
os monstros, eu quero conhecer... Esse tipo de coisa é uma construção que dificilmente não vai influenciar o teu jogar, né? Por quê? Porque se você passou por isso tudo, você tem muito repertório para responder aos jogadores caso aquilo aconteça, ou até para entender o impacto das coisas num nível mais profundo. Por exemplo, se surge uma companhia de comerciantes na campanha e essa companhia some porque um monstro atacou ela e o grupo viu isso acontecer, quais são os impactos que isso vai ter no jogo? Se o grupo tivesse salvo, qual seria o impacto positivo daquilo e o negativo? E se você já tem o polo comercial daquela cidade que você está jogando bem desenvolvido, por mais que inicialmente você possa ter passado um ano inteiro sem tocar naquilo, agora aquilo ali vai fazer muito sentido, já foi estruturado e provavelmente aquilo vai se ligar muito organicamente com outros pontos da campanha porque você já tinha um pouco aquilo na cabeça. Então eu costumo dizer que prep dificilmente você joga fora, né? Mas eu acho que é importante você poder mexer com liberdade em certas coisas e poder ajustar o que mais te importa em certo momento. E você ter um pouquinho de noção das estruturas básicas da sua campanha, o que importa na sua campanha, no sistema que você está jogando, no cenário que você está propondo, isso já vai ajudar você a levar essa preparação para coisas que provavelmente vão entrar em jogo, ainda que num segundo plano inicialmente, como eu falei. Você pode realocar aquela preparação que você fez, né, também, para outro lugar. Não no sentido daquele, esse encontro deveria ser nas montanhas, mas eles vão passar na floresta, então eu pego ele e coloco lá. Não nisso, né? Mas no sentido de que, se eu tenho uma masmorra, né, e eu tiver essa ideia para uma armadilha no masmorra, eu posso usar essa ideia, né, replicar essa ideia dessa armadilha em outro lugar também, né? Não necessariamente fica restrito àquilo ali, naquele caso específico, né? E eu acho que, assim, uma coisa também que eu percebo, quanto mais eu crio, melhor eu fico em criar, né? E quanto mais eu preparo, melhor eu fico na preparação. Então eu acho que isso, por mais que você não vai literalmente usar aquilo, isso te ajuda a saber como que você vai preparar das próximas vezes, né? Totalmente, cara. Isso é uma verdade, assim. E uma coisa que acontece muito em mesa multimestre, quando você tem a mesma campanha para vários mestres, é que, por exemplo, existe a região dos pântanos. Na minha cabeça, existe uma bruxa lá. Na cabeça do outro mestre, às vezes, que é quem, de fato, pela primeira vez na campanha, pôde mestrar naquela região, não tinha bruxa nenhuma. E aí ele descreve, na verdade, um catoblepa que tem um senhor do pântano, que é completamente diferente. Como aquilo que ele criou entrou primeiro no jogo, a minha bruxa deixou de existir. Mas se eu preparei aquela bruxa, sei lá, qual o tesouro que ela tem, preparei essas coisas, eu consigo realocar ela para um pântano, de repente, um pouco mais distante, que ainda não foi explorado. E a expectativa de que o próximo grupo que for lá, se for eu o mestre, eu consigo botar ela ali. Eu não joguei fora aquela prep, né? Então isso é uma coisa interessante. E uma outra coisa que eu acho que é relevante também em relação a essa questão é que quando você organiza uma campanha, de certa forma, você está pensando em estruturas de jogo, né? E estruturas de jogo são coisas que ajudam você a pensar, ajudam você a criar em cima. É como você improvisar a música a partir de um tema, né? Escala, você assim. tem aquele tema, e você em cima daquele tema você improvisa. É mais fácil isso do que você improvisar do nada, né? Tipo, você improvisar sem qualquer teor anterior que te instrua para um caminho, que te indique alguma coisa, que te provoque. E nesse caso, provavelmente se você está construindo coisas, se você olhar com atenção, você vai ver que você está estruturando algumas partes da campanha. E às vezes essa estrutura fala mais alto até do que o conteúdo que você criou. Então o conteúdo ele passa a ser somente mais uma expressão daquela estrutura, sabe? Bacana demais. Não tinha pensado não, isso é verdade, cara. É muito nesse sentido de se você tem essa estrutura, né, eu mexo com música também, né, então a gente tem as escalas musicais, e você sabe que apesar de você ter essa estrutura, cara, apesar de existirem 12 notas ali, cara, você pode criar coisas, e é o tanto de música e estilos diferentes que a gente tem, de influências diferentes que você coloca ali, né, exatamente, acho que essa analogia é muito bacana, cara. E assim, eu acho que muito importante numa campanha, de modo geral, assim, né, uma campanha que você quer manter consistência, o mundo vivo ali, as anotações que você faz durante o jogo, né? O jogador mexeu nisso, aí você vai e anota, né? E depois do jogo também, eles fizeram isso, como que isso impacta, né? Pensando na ferramenta do Notion, eu queria saber como é que você faz essas anotações
Então, durante a campanha, alguém mexeu em alguma coisa, você vai lá e anota, você tem um lugar específico para anotar uma nota específica, ou você já vai anotando lá, por exemplo, eu tenho a nota da cidade. Aí ele mexeu na cidade, eu vou lá na nota durante o jogo e edito ali. Ou você vai fazendo uma nota separada e depois separa um tempo depois do jogo para revisar tudo. Como é que você faz isso? Cara, em Birgotten, especificamente, que tem muitos mestres e tudo mais, a gente usava log de aventura, então cada sessão tinha o seu log, e ali tinha os espaços para você anotar as coisas que você viveu. No Notion é possível você citar, por exemplo, um NPC. Então, se o NPC é citado com arroba, ali o nome dele, nesse log, ele aparece uma referência na página desse NPC, por exemplo. Então, isso facilita muito você poder entrar na página do NPC e ver as últimas coisas que aconteceram com ele, né? Isso é uma facilidade que o Notion tem. Você pode estruturar melhor isso também. Com o tempo, a gente veio percebendo que não era suficiente para um mestre, por exemplo, pegar todas as anotações das últimas sessões dos outros mestres para se atualizar, porque, sei lá, às vezes ele precisava de uma informação específica durante o jogo, né? Que aconteceu na sessão X ou em alguma das últimas 3 sessões. Como é que ele faz? Numa campanha multimestre, isso é um desafio muito grande, e a gente meio que conseguiu resolver um pouco, criando, além do registro de sessão a sessão, né, a gente pôde construir uma sessão que é de notícias quentes, por assim dizer. Essas notícias quentes, ela abre uma página automática, um espaço, né, um view automaticamente na página da sessão que você está jogando, e você coloca ali, ela já vem filtrada com aquela sessão, né? Então você sabe que são notas relativas àquela sessão, mas você coloca um título rápido e você coloca temas específicos. Então, vou dar um exemplo aqui. Aconteceu determinada coisa na Serra da Serpe Albina, então tá lá catalogado como uma coisa que aconteceu na Serra da Serpe Albina. O Notion me permite, por exemplo, pegar essas notas que eu botei numa aventura, né, numa sessão, nas anotações de uma sessão, e automaticamente ela aparece num banco de dados de notícias gerais que, filtrado, eu consigo ver quais são as últimas notícias da Serra da Serpe. Então, se eu abro a página da região Serra da Serpe, ali tem todas as últimas notícias daquela região já colocadas certinho. Para muito mais fácil até do que essas citações que eu falei previamente, porque você já filtrou, você já tratou, e filtrar, cruzar bancos de dados, isso tudo o Notion faz com muita tranquilidade, assim. Sim. Então, você pensando nesse tipo de tratamento da informação, você consegue cruzar tabelas até para saber quanto de ouro ainda tem nos ermos, quais são os tesouros disponíveis em cada região, quantos monstros de quantos HDs ainda tem em cada local, se ainda tem um predador naquele local, se não tem, esse tipo de coisa você consegue organizar no Notion com uma certa tranquilidade, porque você vai montando os bancos de dados, cruzando, tratando a informação e criando visualizações filtradas que ajudam demais você a achar as coisas. Uhum. E eu acho assim, como você disse, depois que você percebeu essa necessidade de tratar os dados dessa forma, por uma necessidade que surgiu na mesa, né? Então, o jogo indicou para você como é que vocês iam fazer essa anotação, né? Isso é muito interessante. Você acha que seria possível fazer esse nível de organização usando, por exemplo, um papel e caneta numa mesa presencial aí da galera? Cara, assim, é muito difícil, né? Você pegar, anotar tudo num fichário. Claro, eu não tô falando que você não consiga se organizar, principalmente se for uma campanha doméstica. Eu, durante muito tempo, fiz isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de que eu anotei tudo em cadernos, né? Porque, sei lá, minha campanha de Ars Mágica, por mais que eu botasse num blog, na época já tinha blog, eu botava as coisas no blog, o principal era o meu caderno de anotações. Uhum. E eu não tinha notebook nem nada, nem celular, era muito bem desenvolvido na época para fazer anotação durante o jogo, então era meu caderno. E eu sei muito bem como é que era difícil ficar vendo o caderno, sabe? Tipo, se você passa um mês sem passar limpo suas anotações, sem organizar aquilo, sem anotar algumas coisas para cruzar informações, você se perdia muito fácil. E, pô, no Notion você faz isso automático, cara. Então, tipo, uma vez que você percebeu que você vai cruzar 2 bancos de dados, você nunca mais precisa fazer isso. Já tá tratado ali, e as novas informações que aparecerem desse tratamento, ela já vem automático. Então isso, cara, é uma mão na roda que realmente faz diferença, assim. É um escudo do mestre com aquelas informações, não no sentido de esconder o dado, né? Mas é um escudo do mestre vivo, é um escudo do mestre que você... como se fosse uma interface, né? O escudo do mestre é uma interface que você mesmo montou. Então, acho que realmente levou o controle de campanha para uns níveis que
me permite, inclusive, alçar certos voos, ou usar certas coisas na campanha, porque eu sei que eu vou ter controle de informação e de gestão dessa informação, sabe? Uhum. Cara, muito bacana. Assim, a gente queria pedir para você, né, já que você, assim, não é a primeira vez que vocês estão fazendo BR Gotham, não é a primeira vez que vocês fazem uma mesa aberta, né, West Marches aí, porque eu participei, inclusive, de Arcaia, né, que foi um projeto do Regra Obscura lá, e, cara, foi maravilhoso, sensação de mundo vivo ali, de aprendizado, né, de exploração, muito bacana. E, assim, agora a gente tá começando, né, já tem algumas sessões aí, uma mesa aberta lá no Discord do canal, né, e aí, assim, eu queria pedir para você que tem mais experiência, para falar pra gente, se você fosse começar uma campanha, que dica você daria para essa campanha de mundo aberto, né? Para criar um mundo assim vivo, né? Lá no nosso caso, é uma mega dungeon que eu mesmo criei, né? Chama Paradoxia. Eles estão explorando, já tá escrito ali, né? Mas muita coisa surge na mesa, né? Então eu queria saber algumas dicas de você. Para quem está nos assistindo aqui, talvez, vai começar um novo mundo, quer deixar esse mundo mais vivo, vai começar a mestrar uma campanha talvez de mesa aberta. Que dicas você daria para você mesmo no passado, cara? Bom, eu acho que uma dica importante, acho que geral, assim, é você justamente poder mapear as informações que são mais importantes, ou pelo menos pretensamente mais importantes, quando você for organizar um Notion. Você ir pro Notion e simplesmente começar a organizar as coisas sem pensar no que você precisa organizar antes, provavelmente vai te levar a muitos becos sem saída. Ele é uma ferramenta muito poderosa, mas se você montar os seus bancos de dados de uma forma equivocada e tudo mais, isso pode levar você a ter dificuldades. Então, assim, pensa na estrutura do jogo que você está querendo montar, o que é importante para o seu jogo, e usa essa organização para facilitar. Um exemplo que eu posso dar, eu estava até falando no grupo do café hoje com o Gui Providello, com o Ícaro também. Se você está pensando num Hexcrawl, né? O que é a estrutura que o Hexcrawl te propõe, né? Ele te propõe uma malha hexagonal sobre um mapa. Se você pode utilizar essa estrutura a seu favor, use. Por quê? Porque isso vai te dar facilidades na hora de organizar, vai te dar facilidades na hora de gerir, na hora de rodar a campanha. Além disso, essas estruturas, você que é psicólogo sabe, né? Tem princípios da Gestalt aí que você não sabe exatamente por que aquilo soa tão bom, aquilo soa tão natural, tão orgânico, mas é porque aquilo segue certas estruturas e a gente percebe, num nível até inconsciente, certas estruturas que facilitam a nossa cognição. Então, você usar as estruturas que o teu jogo propõe a seu favor e organizar de acordo com isso, facilita. É claro que você não precisa seguir as suas estruturas. Por exemplo, no Hexcrawl, eu falo, em cada hexágono tem um elemento principal, que é um ponto de aventura. Isso é uma estrutura de jogo que eu estou propondo. É claro, eu posso quebrar, eu posso dizer, não, aqui vão ter 2 por conta disso, daquilo. Mas é importante que esses motivos pelos quais você está escolhendo quebrar a estrutura sejam realmente mais importantes do que você simplesmente manter a estrutura, que é o melhor caminho. Então, se você não tem um grande motivo para quebrar a estrutura, use ela a seu favor. Né? Muita gente me pergunta, pô, Bob, por que você não joga um mapa qualquer e uma malha hexagonal por cima? Eu falo, pô, porque eu posso pegar cada hexágono e dizer qual o terreno daquele hexágono. E isso me facilita imensamente trabalhar essa campanha. Me facilita imensamente entender a densidade dos pontos de aventura que eu tenho na minha campanha, porque eu organizei ela numa estrutura de Hexcrawl. Por que eu vou abrir mão disso, entendeu? Tem problema abrir? Não tem, mas eu tô só dificultando a minha própria vida. Utilize as estruturas a seu favor. Eu acho que isso é a principal dica que eu poderia dar. Bacana demais, Bob. O Notion, né, apesar de você poder usar ele é simples de você usar, mas ele tem camadas, na minha opinião, igual a cebola, né? Você pode usar ele no nível mais simples, mas você pode ir descascando e descascando até usar databases linkadas e puxar modelos que já preenchem automático algumas coisas, né? E se você quiser, eu vejo assim, né, depois de anos usando e de anos estudando, e ele tá sempre atualizando também, eu vejo que se você quiser extrair ao máximo dele, tem uma curva de aprendizado aí, que é uma curva de aprendizado que não é tão simples, né? Eu acho legal essa iniciativa sua de workshop exatamente por isso, né? Tem várias dicas, tem aqui no canal, tem no seu canal também, né? Mas no workshop eu acho que vai ser mais direcionado, né? Então eu queria que você falasse pra galera aí o que você pretendeu nesse workshop, como é que vai ser pra quem tiver interesse aí em saber um pouco mais. Tá, o workshop são 3 dias, né? Então é um workshop longo. No primeiro dia a gente vai trabalhar justamente essa percepção das informações mais importantes da sua aventura.
como organizar isso, como classificar essa informação, isso já pensando em estrutura, então levando em conta seu cenário, levando em conta o tipo de jogo que você está jogando, se é intriga política, certamente vai ter um tratamento, se é um jogo de hexcrawl vai ter outro, então a gente vai entender as diferenças. Eu vou desenvolver um cenário no Notion junto com as pessoas, para as pessoas verem, e cada um vai desenvolver o seu também, de acordo com a campanha que quiser organizar. No segundo dia, a gente vai parar e vai começar a trabalhar isso no Notion, criando os bancos de dados das informações mais importantes. E começar a cruzar alguns bancos de dados, começar a fazer esse tipo de coisa. No terceiro dia, a gente vai trabalhar com o tratamento dessas informações. Então, fazer os cruzamentos, criar visualizações e principalmente criar uma paginazinha inicial, né, com as principais consultas que você vai fazer durante o jogo para facilitar isso e para facilitar que você construa novas visualizações conforme você vai entendendo melhor o seu jogo. Então são 3 dias de workshop em que a gente vai partir da concepção mais geral, mais abstrata da campanha em termos de jogo mesmo, né? Não vou nem usar o Notion nesse primeiro dia, e nos outros 2 dias a gente vai cair na ferramenta já com um conhecimento melhor do que a gente quer dentro dela, para evitar esse momento que eu falei, que a gente vai botando um monte de coisa no Notion e depois olha e fala, putz, cara, eu fiz uma salada que nem eu mais me entendo aqui o que eu botei. Só quem passou por isso sabe, né, cara? Sim. Só pra você ter ideia, eu tive 3 páginas no Notion para Beer Gotten. A primeira eu olhei, estava desorganizado, eu criei uma segunda. A segunda chegou num ponto que estava muito zoada. Eu falei, cara, eu vou fazer uma terceira. A terceira tá muito melhor agora, né? E uma coisa muito que eu percebi é que hoje em dia eu começar, né, fazer uma campanha nova no Notion, como eu comecei o exemplo aí que eu vou mostrar no workshop, você já tem uma outra cabeça, você já conhece boas práticas, você já conhece algumas lógicas, né, de construção da informação ali que salvam bastante, e eu acho que talvez isso seja o ouro desse workshop, né, dividir boas práticas, coisas que vão te levar para becos sem saída, coisas que vão te levar a trabalho infrutífero, e o que vai frutificar em um bom trabalho e uma boa referência. Cara, é demais isso, né? Eu tô rindo aqui porque eu já fiz isso diversas vezes no Notion, né, cara? De refazer tudo e falar assim, nossa, mas se eu fizesse assim ficaria tão mais fácil, né, pra mim. Nossa, facilitaria muito minha vida. Então eu já fiz isso diversas vezes. Balbi, cara, muito obrigado por essa XP aqui que a gente trocou aqui, né? O espaço está sempre aberto para a gente bater mais papo aí sobre outros temas, né? A gente tem muita coisa para conversar. E eu tava até combinando com ele aqui, pessoal, da gente gravar um podcast, um papo mais longo depois, né? Então, tá sempre convidado aí, quiser ter um tema aí. Inclusive, né? Pra gente falar depois, eu acho que seria interessante a gente bater um papo depois sobre teste de atributo, né? Porque eu fiz um vídeo, aí você fez a reação ao vídeo, mas a gente não chegou a conversar sobre isso, nós dois, assim, né? Então acho que seria legal a gente falar sobre isso, né? Interessante. Vambora, cara. Você sabe que se eu fiz o react é porque eu admiro o teu trabalho, né? Em primeiro lugar. E é sempre bom, é um tema muito bom de debater, né? Eu acho que é um tema muito interessante, com muitas nuances, muita questão de história, muita questão de inovação dentro disso, muitos espaços interessantes, então é um tema que eu acho que é riquíssimo, tô sempre aberto a debater. Com certeza, eu acho que é legal demais essas conversas, porque se a gente está disposto realmente a dialogar, né? Não só igual muita gente ficou falando, nossa, mas treta, né? Colocando uma treta no seu. Gente, a gente tá conversando, boa, sabe? Aprender com a conversa. O diálogo é isso. Né? Se a gente tá disposto de verdade a entender o argumento da outra pessoa, a gente aprende bastante nesse processo, né? Então, tá sempre convidado, o espaço tá aberto, né? E vou deixar o link aqui do workshop na descrição pra galera que quiser conferir, dar uma conferida lá, porque já conhecem a credibilidade do trabalho do Balbi, então podem ir lá e que imagino que vai ser muito bacana, né? Balbi, um abração, cara, e até a próxima. Valeu. Tamo junto, Theory. Obrigado.